Gabriel Bortoleto hoje é o único representante brasileiro no grid da Fórmula 1 desde 2025 e depois de 6 anos que o Brasil ficou sem um piloto titular no grid. Mas há 25 anos nosso país alcançou um recorde que talvez nunca mais seja igualado ou superado, um feito que quase passou despercebido na época e que hoje quase ninguém lembra. De 22 pilotos largando em um grande prêmio, 5 eram brasileiros. Você lembra que corrida foi essa? Quem eram os pilotos? Não? Então fica aqui que eu te conto. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bueno e este é o Bootkin GP. Quer ganhar uma camiseta da Minimal Club? Então olha só, nos comentários deste vídeo aqui, só para quem está assistindo no YouTube, comenta aqui quem vai ser o vencedor, espaço, traço, e quem vai fazer a volta mais rápida no Grande Prêmio da Bélgica, que acontece neste domingo. Então, só colocar aqui, o vencedor, espaço, traço, quem vai fazer a volta mais rápida. O Bootkin GP e mais outros 8 canais estão participando da promoção. Vale só um palpite por pessoa e os 10 primeiros que acertarem vão levar uma camiseta da Minimal Club gratuitamente. Então, ó, comenta aqui, vale apostas até antes da largada, os 10 primeiros que acertarem levam a camiseta. E também você entra lá no site minimalclub.com.br e veja camisetas e outros produtos e use o cupom BOOTKINGP para ganhar um desconto especial. Então, ó, comenta aqui. GP do Canadá de 2001, oitava etapa da temporada, e o Brasil tinha 4 pilotos titulares. Rubens Barrichello na Ferrari, Henrique Bernoldi na Aero, o Bernoldi que era estreante naquele ano, Tarso Marques que retornava à Fórmula 1 e a Minardi em 2001, depois de correr em 1997 e ficar 3 temporadas fora, e Luciano Burti que tinha começado a temporada pela Jaguar, foi dispensado após o GP de San Marino e tinha ido para a equipe Prost. Bom, tá faltando um. Então, durante os treinos livres para o GP do Canadá, Hans Harald Frentzen da Jordan bateu. O Frentzen, que já tinha tido uma batida na corrida anterior em Mônaco, foi examinado pelos médicos que recomendaram repouso, já que o piloto estava reclamando ali de dores de cabeça, tontura e uma visão meio embaçada, assim, enxergando dobrado, vamos dizer assim. Então, eis que o brasileiro Ricardo Zonta, que tinha corrido as temporadas de 99 e 2000 pela BAR e que em 2001 era piloto reserva da Jordan, ganhou a chance de correr. E pela primeira vez na história, 5 pilotos brasileiros participariam de uma mesma corrida na Fórmula 1. É um grande feito, sem dúvida, mas assim, não teve tanta repercussão assim, nem mesmo pelos próprios pilotos. Abre aspas, a gente não deu muita bola, é meio comum com pilotos de Fórmula 1 você não dá tanta atenção. Hoje em dia, daria mais. O foco é tanto no carro, na equipe, que você se isola um pouco do que acontece em volta. Uma hora, tocaram no assunto, reuniram os 5, tiraram uma foto e foi isso, fecha aspas, são palavras do Luciano Burti, que hoje é comentarista da TV Globo. Realmente, foi só isso que aconteceu, né? Teve ali, o pessoal lembrou, reuniu os 5 pilotos e tiraram essa foto aqui apenas ali como, né, para registrar esse momento. Sobre o desempenho dos brasileiros, na classificação, Barrichello se classificou em 5º, Ricardo Zonta em 12º, Henrique Bernoldi em 17º, Luciano Burti em 19º e Tarso Marques em 21º. Na corrida, o Barrichello estava andando em 3º, rodou sozinho na volta 5, caiu lá para trás, estava recuperando posições, mas aí na volta 19, o Montoya bateu na frente dele, ele não conseguiu desviar e acabou abandonando a prova. O Henrique Bernoldi abandonou a prova na volta 24 com problemas de motor. E os outros 3 completaram a prova nas 3 últimas posições dentre os pilotos que terminaram a prova. Zonta em 7º, Burti em 8º e Tarso Marques em 9º, todos fora da zona de pontuação, que naquela época era só até a 6ª posição. Se fosse hoje, eles pontuariam, podia até ter uma comemoração, um episódio na Netflix, quem sabe, olha, não sei o que, pontuei com a Minardi, pontuei com a Prost, enfim, mas naquela época era só até o 6º colocado. Essa corrida do GP do Canadá também ficou marcada como a primeira dobradinha de irmãos na Fórmula 1, com a vitória do Ralf Schumacher, com o Michael Schumacher em 2º e o Mika Häkkinen em 3º. E esse feito de 5 brasileiros no grid se repetiu no GP da Alemanha daquele ano, dessa vez com o Zonta substituindo o Frentzen, que foi demitido da Jordan às vésperas do GP. Essa corrida que também foi vencida pelo Ralf Schumacher, com o Barrichello em 2º e o Villeneuve em 3º. Os outros brasileiros, só o Bernoldi completou em 8º, enquanto Tarso Marques, Ricardo Zonta e Luciano Burti abandonaram a prova.
E desses 5 brasileiros, apenas o Barrichello, que teve uma continuidade na carreira da Fórmula 1, ficando na categoria até 2011. O Luciano Burti, 2 corridas depois do GP da Alemanha, teve ali o seu acidente no GP da Bélgica e nunca mais correu na Fórmula 1. Spa 2001 também foi o último GP de Tarso Marques, que foi demitido da equipe após a corrida, substituído por Alex Young. Henrique Bernoldi permaneceu na Arrows em 2002, mas a equipe faliu no meio da temporada, sendo o GP da Alemanha de 2002, a última corrida da Arrows e de Bernoldi na Fórmula 1. O Ricardo Zonta terminou 2001 como piloto reserva na Jordan, ficou fora em 2002 e ficou de 2003 a 2005 como piloto reserva da Toyota, disputando 5 GPs pela equipe em 2004, substituindo outro brasileiro, o Cristiano da Mata. Mas você sabia disso e se lembrava que um dia a gente teve 5 brasileiros correndo no grid da Fórmula 1? E para você, assim, dessa turma aí, por que só o Barrichello teve uma longa carreira na Fórmula 1? Assim, foi falta de talento, azar de cair em equipes muito fracas, sem dinheiros, uma Fórmula 1 que era totalmente diferente, não tinha teto orçamentário, não tinha nessa distribuição de renda que tem, né, de premiações que tem hoje, não tem essa mídia, não tem tantos patrocinadores. Você acha que isso influenciou para que os brasileiros não tivessem continuidade nas equipes, né? Embora você pode ver ali que, por exemplo, né, o Bernoldi, a equipe faliu, a Minardi também ali estava ali, né, nos últimos respiros, né, porque entrou, né, o Alex Young, que não tinha talento, mas tinha dinheiro, o próprio equipe Prost também não durou muito tempo ali, o Burti, mesmo depois voltando à equipe Prost, nem existia mais. Enfim, me conte aqui nos comentários e se você acha que um dia isso é possível de acontecer de novo, de ter tantos pilotos brasileiros assim no grid. Lembrando que toda essa safra aí, né, ela veio muito da geração, né, influenciada pela geração Piquet e Senna, que fez sucesso, né, na Fórmula 1 nos anos 80 e início dos anos 90, então tinha muito piloto brasileiro e ultimamente não tá tendo tanto assim piloto brasileiro surgindo, também porque, né, tá muito mais caro do que era antigamente, eu acredito. Mas enfim, me conte aqui nos comentários se você se lembra, o que você acha dessa geração e se você acha que um dia podemos ter mais brasileiros assim no grid da Fórmula 1. Certo? Muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.